gostaríamos de destacar e agradecer as presenças da professora Carolina Bezerra, diretora de Ações Afirmativas da UFJF, e de Álvaro Tucano, diretor do Museu do Índio, em Brasília, e da secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do Ministério da Cultura, senhora Joana Muniz Pereira. Passamos agora a leitura da resolução do Conselho Superior da Universidade que concede a outorga do título de professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ailton Krenak. Resolução número 06/2016. Aprova a outorga do título de professor honoris causa da UFJF ao senhor Ailton Alves Lacerda Krenak. O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e tendo em vista o que consta no processo número 2307101-607-8/2015-01 e o que foi deliberado por unanimidade em sua reunião ordinária no dia 11 de janeiro de 2016, em continuação da reunião do dia 17 de dezembro de 2015, resolve aprovar a outorga do título professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora ao senhor Ailton Alves Lacerda Krenak. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2016. Assinado Basileu Pereira Tavares, secretário-geral, Marcos Vinícius Sheik Feres, presidente do Consul. Agora, uma breve apresentação do nosso homenageado. Ailton Krenak, índio da etnia Krenak, é jornalista, produtor gráfico e líder indígena. Nasceu em Minas Gerais em 1954. Alfabetizou-se aos 18 anos, já com a família no Paraná, na década de 80. Passou a se dedicar exclusivamente à articulação do movimento indígena. Em 1985, fundou a ONG Núcleo de Cultura Indígena. Em 1987, em meio às discussões da Assembleia Constituinte, foi autor de um gesto que comoveu a opinião pública. Pintou o rosto de preto com pássaro e genipapo enquanto discursava no plenário do Congresso Nacional em sinal de luto pelo retrocesso na tramitação dos direitos indígenas. Também participou da fundação da União das Nações Indígenas, do movimento Aliança dos Povos da Floresta e da criação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Hoje é um dos mais conhecidos líderes indígenas do Brasil, atuando também como assessor para assuntos indígenas do governo do estado de Minas Gerais. Neste momento, ocorre a outorga do título Ailton Krenak pelas mãos do reitor em exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Vinícius Sheik Feres. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos agora o professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ailton Alves Lacerda Krenak.
boa noite a todos os senhores, a todas as senhoras, a todos os jovens, as crianças, a toda essa comunidade de Juiz de Fora, que me honra e me alegra com a sua presença aqui nesse auditório repleto. E eu sei que aqui não está presente só a comunidade universitária, acadêmica, aqui estão presentes também cidadãos, cidadãs, estão presentes aqui membros de diferentes comunidades daqui, dessa importante cidade do nosso estado de Minas Gerais, honrando essa ocasião de estarmos aqui numa celebração tão bonita, tão rica de significado para nossas vidas. Foi aberta com a execução de uma música muito bonita que a Gilberto Gismonti teve a inspiração de compor em 1989, quando me acompanhava uma equipe de documentaristas registrando a vida de comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas na Amazônia. E essa canção ela me fez lembrar das crianças correndo e brincando nos igarapé, pulando na água, porque ela tem essa alegria, essa canção tem esse frescor, essa beleza. E os nossos queridos que executaram essa partitura fizeram isso com uma fidelidade ao original que eu recomendo a vocês. Se puderem, ouçam o álbum Amazônia, do Gilberto Gismonti, que ele tem uma série de mais 12 composições tão bonitas quanto essa. Eu fiquei muito honrado de ser amplamente homenageado nesse encontro, com a lembrança da canção que o Milton, que o Gilberto, e essa composição nova que o Eduardo me entregou a partitura aqui na mão, que o Estevam me entregou a partitura aqui na mão. E olha, qualquer um de nós sabemos o quanto isso emociona. E eu só consigo manter alguma serenidade diante de tanta celebração, porque eu sei que eu não sou um sujeito no sentido singular da palavra. Eu sou um sujeito coletivo. Eu vivo para os outros. Eu não vivo só para mim. E eu acho que o fato de eu ter me dedicado, como foi dito na minha biografia, desde muito cedo, a olhar em torno de mim e reconhecer as realidades que me circundavam e pensar o que eu podia fazer para ajudar a melhorar essas realidades, eu me pus a fazer essa trajetória, que resultou na biografia de alguém que é chamado de uma importante liderança indígena no nosso Brasil. Num país que tem uma história maravilhosa, tem uma história de diversidade cultural fantástica, mas que tem também uma contradição em si, que é a de ter uma visão extremamente colonizada sobre a nossa autoimagem. Nós nos constituímos de uma maneira muito rica, mas nós não refletimos todo o potencial e a riqueza que nós temos na base da nossa formação, que tem aqui povos do mundo inteiro. Vieram para cá os nossos irmãos da África, aos milhares. E só agora, que Hollywood, que a literatura, está admitindo quantos milhões de humanos foram trasladados do continente africano para as Américas para dar nisso que nós somos o continente americano. Essa diversidade. Fiquei surpreso essa semana de ver o presidente Barack Obama nomear para a Suprema Corte dos Estados Unidos uma mulher indígena do povo navarro. Ora, isso é uma mudança de paradigma muito importante, porque historicamente os Estados Unidos massacrou a sua população indígena ao ponto de quase extinguir as populações indígenas. E se hoje o chefe de Estado
na maior potência, numa das maiores potências do mundo, nomeia uma mulher indígena pela sua capacidade, pela sua demonstrada competência para compor a corte dos Estados Unidos, é porque alguma coisa está mudando nos nossos paradigmas, nas nossas visões. Porque historicamente a visão colonial mantinha esses povos em condição subalterna, porque entendia que os simples fatos de terem origem nativa aqui nas Américas nos colocavam em alguma situação, em condição subalterna. Como fizeram também com os povos da África que vieram para cá, que demoramos muito a admitir que eles pudessem compor as nossas cortes, o nosso parlamento, o nosso congresso, e ainda resistimos muito à ideia de que algum deles venha governar o nosso país, que possa ser o chefe do executivo desse país. Porque temos mentalidades subalternas, porque somos colonizados e ainda não fomos capazes de fazer se erigir do nosso espírito, da nossa alma, aquele sentido profundo que o nosso hino diz. De fazer erigir, sair de dentro de nós, a expressão poética, bela que o nosso hino tem, que fala da nossa coragem, da nossa capacidade, da beleza desse lugar que nós vivemos. As canções que foram evocadas aqui, elas falam também de uma terra próspera, de uma terra maravilhosa e de um povo que precisa ser capaz de reconhecer o que essa terra maravilhosa nos dá e fazer dessa maravilhosa convivência plural que nós temos aqui nesse continente uma sociedade mais igual entre si. Essa dificuldade das igualdades entre nós, ela não é só uma coisa daqui da América Latina, ela é do continente americano todo. Ela perpassa as nossas relações, porque esse continente foi duramente conquistado e colonizado. E essa conquista e essa colonização foi feita à custa de relações de desigualdade entre os nativos daqui e os que vieram para cá para implantar um modelo colonial que deu nessa sociedade contraditória que nós somos. Porque se ela expressa diversidade e beleza, por outro lado, ela também conserva uma autoimagem de si mesma que não é à altura do que nós somos. Nós somos mais do que isso. Nós podemos ser mais cooperativos uns com os outros. Nós podemos ter mais reconhecimento das demandas e das necessidades daquela parte da nossa população que historicamente não pôde participar de todas, digamos assim, as oportunidades de constituir-se, de formar, de criar competências. Então, desde que eu iniciei aqui nessa universidade, apoiado pela boa vontade, pela coragem de alguns dos departamentos, dos diretores, especialmente dos reitores e das pró-reitorias que estavam no diálogo com essa proposta corajosa de realizar os encontros de saberes que reúne os mestres de conhecimento e de tradições diversas. Estão aí os griots, estão as comunidades tradicionais, comunidades povos indígenas, trazendo para esse concerto no âmbito da universidade de temas que são relevantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa organização social. Gente que fala da agroecologia, que fala da arquitetura, que fala da engenharia, que fala da botânica, que pensa no jardim botânico, que pensa no espaço de convivência criativo e estimulante para as novas gerações se verem de uma maneira mais de auto reconhecimento mesmo de nós todos. Eu fico muito feliz e fico muito honrado com essa oportunidade de estar aqui recebendo esse título de professor honoris causa, mas eu acredito que nossas universidades devem considerar a possibilidade de radicalizar no entendimento de que existe um notório saber em diferentes segmentos da nossa comunidade, da nossa sociedade, que não são apenas honoríficos.
da pesquisa, do fazer conhecer, do fazer saber, para que esses saberes não sejam só simbólicos, para que eles não sejam só referências simbólicas ou folclóricas, que a gente não insista em chamar de conhecimento popular aquilo que cura, aquilo que prolonga a vida, aquilo que cria maneiras de relacionamento sociáveis, que diminui a violência, que diminui os atritos entre diferentes segmentos da nossa comunidade. O professor Darcy Ribeiro, no elenco de aspectos que os povos indígenas teriam contribuído para a formação do povo brasileiro, ele dizia que eu prefiro ressaltar. Ele dizia que os índios ensinaram para os portugueses, né, para os novos brasileiros que vieram para cá, uma coisa que é a engenharia social. Eu ficava pensando, por que o professor Darcy Ribeiro está chamando de engenharia social? Até que um dia eu tive a oportunidade de perguntar. Eu e o Álvaro Fernandes Sampaio, que é tucano, dedinho tucano do Alto Rio Negro, no Amazonas, tivemos a alegria de conviver com o professor Darcy Ribeiro nos últimos 15, 20 anos da vida dele, e fizemos, inclusive, vários encontros com ele, discutindo temas que foram registrados em documentários. O professor Darcy Ribeiro dizia: o que o povo brasileiro aprendeu com os índios foi a conviver com a diferença sem comer uns aos outros. Eu falei, mas que coisa maravilhosa, professor Darcy. Ele falou, porque olha bem os outros países, olha outros lugares do mundo, como que as pessoas são intolerantes e como que eles cortam reto com a diferença. Aqui, nós conseguimos criar um tipo de sociedade que, a despeito das diferenças e das injustiças graves que ainda marcam a nossa convivência, nós não matamos uns aos outros só pela razão de que o outro tem uma outra cor, ou porque o outro é negro, ou porque é índio. A base dos nossos conflitos é quando nós disputamos as terras dos índios, as florestas dos índios, as águas onde os índios estão ainda limitando os seus habitats, e nós queremos disputar esses bens com eles. Mas nós não vamos lá matar os índios só porque eles são índios. Nós temos uma disputa que é essa sociedade mercantilista, essa sociedade que faz o culto da mercadoria e do consumo, aquela que um sábio Yanomami chamado Davi Copenaua, que tem um livro recém-publicado dele chamado A Queda do Céu, ele diz, olha, os brancos, eles são enamorados da mercadoria, eles amam a mercadoria, é como se a mercadoria fosse uma namorada para eles. Se você mexer com a mercadoria, você está mexendo com a namorada deles. Aí eu fui buscar entender a ideia daquele sábio Yanomami, que fala rudimentos de português, mas que sabe muito sobre o seu povo, sua história, e na língua Yanomami ele tem discursos brilhantes. Ele diz o seguinte: porque a mercadoria não é gente, a mercadoria é coisa, mas tem uma sociedade que adora coisas, mas não adora gente. E os índios adoram gente. Índios gostam de gente. Índios não trocam gente por mercadoria. Então, talvez o que nós possamos ensinar para os nossos irmãos é que gente vale mais do que mercadoria. E eu fiquei muito convencido, com entusiasmo de dezenas e centenas de amigos meus que nas redes sociais acharam que esse título era realmente uma vitória coletiva dos povos indígenas, das comunidades negras, dos quilombolas e de muitas outras comunidades que ainda são invisibilizadas pelos lugares onde vivem, pelos contextos em que vivem, mas que se veem reconhecidos nessa homenagem que eu estou aqui recebendo. Então isso me honra muito e eu espero que os encontros de mestres dos saberes tradicionais e que as 2 edições dos cursos que nós pudemos realizar aqui no campus dessa Universidade Federal de Juiz de Fora, dedicado a introduzir temas da história e cultura dos povos indígenas na sala de aula, onde nós recepcionamos dezenas de professores da nossa rede pública do Estado, participando dos encontros presenciais e depois acompanhando ao longo do ano as aulas que resultaram numa produção interessante
de material que vai ser proximamente publicado, e vocês vão poder ter contato com novas visões sobre a história da colonização dessa região nossa do país, conta a história sobre os diferentes povos que viveram nessas nossas bacias hidrográficas, essas fronteiras entre o Rio de Janeiro e São Paulo, quais os povos que viveram até o final do século XIX, começo do século XX aqui. E aí, talvez a gente vai ajudar a esclarecer um fato muito comum entre nós, que é alguém dizer assim, minha avó ou minha bisavó era índia, ou meu bisavô era índio. E a gente pergunta, de onde? Ele fala, não sei. Então, nós precisamos ser capazes de recuar na nossa genealogia e dizer ao menos de onde vieram os nossos avós, bisavós. Como diz aquela canção do nosso querido Gilberto Gil, o meu avô perguntou para o tataravô de onde ele veio, né? O meu pai perguntou para o meu avô de onde ele veio o tataravô. Isso pode parecer só uma expressão poética, mas isso é um profundo questionamento das nossas origens, de quem nós somos e o que é que nós queremos fazer desse país que nós compartilhamos e chamamos de Brasil. Eu fiquei muito feliz de encontrar aqui nessa casa, que é o Museu de Arte Murilo Mendes, é isso? Aquela frase que está destacada logo assim que a gente acessa o primeiro andar aqui. Eu não sou um sobrevivente, no sentido, eu não sou um sobrevivente de mim mesmo, eu sou o meu contemporâneo. Então eu gostaria de honrar o anfitrião dessa casa, dizendo que eu me reconheço também assim, como o meu contemporâneo, e como o contemporâneo de cada um de vocês. Queria ressaltar a presença do meu filhinho Nakatan, que já enjoou de me ouvir. Ele está sentado aqui, ô Naka. Nakatan, vem cá um pouquinho. Você não quer vir, não? Só um pouquinho aqui. Não? Porque daí eu vou ter pretexto para mostrar a Noá e o Crembá. Noá e o Crembá, fica, por favor, de pé. É a pequena parte da minha família que pôde me acompanhar nessa celebração. Aqui é o Noá, esse mocinho aqui. Então, nós queremos ser assim, contemporâneos de vocês, a nossa família da aldeia, e podemos compartilhar o que nós podemos, do melhor que nós podemos, para a gente viver melhor no Brasil que nós temos. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro da Cultura, excelentíssimo senhor Juca Ferreira. Boa noite a todos e a todas. A maior alegria estar participando aqui desse momento histórico. Queria saudar o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Vinícius Gen Férez. Muito jovem o reitor de vocês, hein? O líder indígena, ambientalista, escritor Ailton Krenak, agora professor dessa universidade. Se eu puder, eu venho para a aula aqui, a primeira aula que vier administrar. Queria saudar a esposa, Irani Félix Viana, e os filhos Perembá, Nayá e Nakatá,
queria saudar e pedir uma salva de palmas para o Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aprovou por unanimidade esse título. Isso é histórico, é pioneiro. Se repercutir como deve repercutir, abre uma nova fase de relação entre a sociedade brasileira e os seus povos indígenas, porque nesse gesto está o reconhecimento dos saberes indígenas. E como ele citou Gilberto Gil, quando ele estava citando, eu me lembrei de uma outra música de Gilberto Gil, que ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O Conselho fez de Juiz de Fora o melhor do Brasil aqui e agora. Então, parabéns ao Conselho. A nossa secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do MINC, Juana Nunes, ao meu amigo Álvaro Tucano, companheiro de algumas batalhas, e queria saudar todos, pró-reitores, diretores, professores, alunos. Estevão Teixeira, saúdo os músicos que se apresentaram, inclusive é o compositor da bela música em homenagem ao Ailton. Não ficou nada a dever a música do nosso grande Egberto Gismonti, a imprensa, demais convidados. Eu, na verdade, me convidei para vir para esse evento. Quando eu li uma nota no jornal que a Ailton ia receber essa homenagem, eu disse: estou dentro. Por nada eu perderia esse momento. Ver o indígena brasileiro, ainda mais um indígena como Ailton Krenak, alguém de quem me orgulho como brasileiro, receber um título de doutor honoris causa é algo de uma grandeza difícil de mensurar. Os significados deste momento, porque são muitos, o Ailton chamou atenção para alguns deles, farão reverberar muitas influências positivas sobre o nosso Brasil. Os orientais dizem que crise sempre tem uma dimensão de oportunidade. Acho que Juiz de Fora abriu uma porta num momento tão difícil para a sociedade brasileira, tão difícil para os povos indígenas, abriu a porta com a construção de relação respeituosa e afetiva com esse gesto hoje. Mas outros significados certamente se ressaltarão com o tempo. Mas não só isso me enche as medidas. Essa homenagem sinaliza para um Brasil diferente daquele que tanto tem maltratado os seus filhos. Com este ato, os nossos indígenas ultrapassaram uma barreira. Já é grande hoje o número de indígenas graduados com mestrados, doutorado e até pós-doc. Temos hoje um grande número de indígenas, escritores e cineastas. Temos ali um grande escritor indígena, reconhecido inclusive internacionalmente na Feira de Livros de Paris. Sua obra foi reconhecida. Cerca de 8 mil indígenas cursam nesse momento o ensino superior no Brasil. Este número é praticamente o dobro de 2010. E não há dúvida de que isso se deve, em grande medida, à chamada Lei das Cotas, que, embora seja 2012, já vinha sendo praticada por algumas universidades. E eu não posso deixar de citar a importância do presidente Lula para construir esse reconhecimento e ter aberto essa porta. Não tenho dúvida de que dominar o código do outro, no caso do homem branco, e seus sistemas de representação é algo vital para a conquista da autodeterminação dos nossos povos indígenas. Esse é um importante caminho para que sejam senhores dos seus destinos. Estou convencido de que precisamos dotar os povos indígenas de conhecimentos e de tecnologias que lhe possibilitem relacionar-se com a sociedade contemporânea em pé de igualdade. Mas esse gesto aqui ressalta o outro aspecto. A sociedade brasileira cresce, se torna generosa e maior ao reconhecer os saberes indígenas e trazer para a universidade uma pessoa da qualidade do Ailton Krenak, com todo esse saber coletivo que ele procurou ressaltar, que ele não é só
essa homenagem não é só uma homenagem individualmente a ele, mas é uma homenagem a um saber que é uma produção coletiva e, na verdade, são muitos saberes de muitos povos indígenas no Brasil. Tenho ainda muito mais motivo de grande alegria, porque este ato também é uma reverência do saber acadêmico ao saber tradicional. Esse título homenageia um mestre do movimento Encontro de Saberes, projeto nacional que tem o objetivo de levar à academia conhecimentos tradicionais. Além da disciplina Cultura e História dos Povos Indígenas, Ailton ministra a disciplina Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais. Lembro-me que em 2010, no lançamento do projeto Encontro de Saberes, que realizamos com a Universidade de Brasília, sonhávamos com uma universidade permeável, dentro do espírito do Darcy Ribeiro, também aqui citado, ao saber tradicional, aquele que brota da criatividade e do conhecimento que vem das ruas e brota há séculos das comunidades indígenas. Modos de pensar e de fazer que trazem novos desafios, exigem a produção de novos conceitos e servem como teste para a validade dos critérios universais que são o instrumento por excelência da cultura formal. Vejo nesse ato também um reconhecimento a esta dimensão do saber. Saber que tanta falta fez para evitar o desastre de Mariana sobre o Vale do Rio Doce, tão caro aos Krenaques. As respostas podem ser universais, mas os caminhos que conduzem a elas são próprias de cada povo. Muitos países pelo mundo afora uniformizaram suas culturas, reduziram ou exterminaram sua diversidade, eliminaram tradições, conhecimentos e ancestralidades, base de grande riqueza cultural. Em um cenário internacional de crescente competitividade e integrada economia de mercado e consumo, o Brasil ainda é um dos poucos países que combinam, ainda que com uma série de intenções, desenvolvimento econômico com o exercício de diferenças culturais. Temos mais de 274 línguas indígenas faladas para além do português e dezenas de populações, algumas ainda isoladas da civilização ocidental, que fascinam o mundo inteiro. O Brasil pertence ao restrito grupo de nações que ainda vêem sobreviver uma parcela expressiva da diversidade dos povos, línguas, costumes que marcaram o território latino-americano antes e depois da chegada dos europeus. Não bastasse isso, não pode haver democracia no Brasil sem que os povos indígenas nela estejam incluídos. E isso não se pode fazer sem a preservação de suas culturas, de suas tradições, sem a preservação de suas línguas, de suas religiosidades, de suas maneiras de ser e de ver o mundo, sem garantir e demarcar suas terras. O Estado brasileiro ainda não é democrático. Temos de ter consciência disso. O Estado brasileiro ainda é um instrumento de dominação de uma parte da sociedade sobre outra. As instituições, as regras, as leis, o senso comum conspiram todos contra as transformações, mesmo quando se sustentam através do voto. As dificuldades são muitas e de várias ordens. Digo isso porque tenho consciência dos limites do Estado brasileiro e do governo. Sou governo, mas se nele eu não pudesse expor meu pensamento, nele eu não caberia. Com a redemocratização do Brasil, os povos indígenas foram reconhecidos como parte fundamental da nossa nacionalidade. A Constituição de 88, com todos os seus limites, reconhece os direitos dos povos indígenas e determina a demarcação de suas terras. Determina ainda que haja uma forma singular para a prestação de serviços a essas populações. Me refiro a serviços de saúde, de educação
e outros que todos os brasileiros têm direitos reconhecidos na própria Constituição. Os indígenas têm uma singularidade que precisa ser respeitada na nossa sociedade. O trabalho de implantação da política prevista não foi satisfatório nos primeiros anos, mas avançamos. Isso se reflete na demarcação de terra, isso se reflete na saúde, isso se reflete na educação, mas nos últimos anos tem sido grande a pressão de setores dessa elite a que me referi para que o Estado não cumpra seu papel constitucional junto aos povos indígenas. Esse assunto não interessa só aos povos indígenas. A questão indígena interessa a todo cidadão e cidadã de bem do Brasil. Estou convencido de que não há possibilidade de construirmos uma democracia em nosso país se os povos indígenas não virem assegurados os seus direitos fundamentais: direito à terra, direito à cultura, direito à saúde, direito à educação, direito à alegria e direito de ser o que quiserem ser. Os indígenas são parte fundamental da nossa formação. Muito obrigado. Eu não vou tomar a cadeira dele. As crianças têm primazia. Quer ficar aqui comigo? Ouviremos agora o reitor em exercício da Universidade Federal de Fora, professor Mato Vinícius Scheinfeld. Digníssimo ministro da Cultura, excelentíssimo senhor Júlio Filomeno, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui hoje presentes. Nosso ilustre professor Ailton Krenak, conselheiros e conselheiras do Conselho Superior, senhoras e senhores convidados, boa noite. Antes de começar o meu discurso formal, eu gostaria de agradecer ao Conselho Superior que nos apoiou fortemente nessa empreitada de reconhecer a importância da concessão de professor honoris causa ao Ailton Krenak. Gostaria de agradecer aos pró-reitores, pró-reitor de extensão, Leonardo Carneiro, a diretora de ações afirmativas, Carolina Bezerra, e ao professor Daniel Pimenta e a professora Ana Paula, que foram quem capitanearam isso com tamanha seriedade, essa nossa importante, para que a gente tivesse esse importante evento ocorrendo aqui hoje. Assim como, embora curta a minha passagem pela reitoria, eu acredito como Ailton, se assim posso chamá-lo. Eu sou também produto e esforço desse esforço coletivo. Eu sou também contemporâneo dos meus contemporâneos. Aníbal Quijano nos alerta de que devemos nos libertar do espelho eurocêntrico no qual nossa imagem resta sempre distorcida. É tempo de deixar de ser o que não somos, aconselha Quijano. Daí vem a minha pergunta essencial para a noite de hoje. Quem somos nós? Nós, acadêmicos, somos seres, e de um modo geral, nós, brasileiros, somos seres que rejeitam a sua ancestralidade, que ignoram a colonialidade do saber, que desconhecem o processo de dizimação dos povos indígenas na América Latina e nas Américas de um modo geral. E assim, travestimos-nos de europeus para termos acesso a uma cultura a qual não nos reconhece.
passamos e repassamos, repetimos conceitos europeus aos estudantes latino-americanos, tentando arduamente nos aculturarmos nesse processo do qual somos apenas peões. Negligenciamos nossa raiz, nossa ancestralidade, nossa ciência, eu diria, ameríndia. Apropriamo-nos dos nossos recursos, da nossa natureza, do nosso tradicional. E sem o menor pudor, realizamos uma transposição cruel desse conhecimento para a normatividade europeia, eurocêntrica, de uma ciência laica, iluminista e dominadora. No afã de nos alinharmos com a colonialidade do poder, agimos a partir da lógica que nos revela o mesmo que a classificação e reclassificação dos povos a partir da matriz europeia, da matriz colonizadora. Um aparato institucional para articular tais classificações. Criamos o Estado, a Igreja e a Universidade. Espaços adequados para esses objetivos, os já mencionados, e uma perspectiva epistemológica para articular o sentido e o perfil dessa matriz de poder europeia. O conhecimento científico fica reduzido ao que é produzido apenas em espaços determinados e em instituições específicas, sendo uma delas a própria universidade. Pois bem, nesse sentido fomos e ainda somos colonizados e sociologizados a ver o indígena como aquele que não produz conhecimento científico, porque seu saber resvala, escapa dessa matriz eurocêntrica. Será que devemos considerar ciência apenas aquilo que nos é contado e relatado por essa epistemologia europeia? Que exemplos desejamos dar a novas gerações de respeito à diversidade se a todo momento ignoramos nossos povos ancestrais e nossa própria cultura ameríndia? A universidade ainda se alinha com o que há de mais conservador e colonial em termos de produção do conhecimento. Negligencia ainda a cultura, o saber popular, o conhecimento tradicional de nossos povos indígenas, que estavam aqui muito antes de o europeu chegar. E assim vai se apropriando disso tudo, a própria universidade e seu corpo, e transmutando-os naquilo que é aceito como parte de uma estrutura de poder colonial e de cultura eurocêntrica. É preciso superar esse paradigma do colonialismo. Já se passaram tantos anos e ainda nos aferramos a um padrão que não nos representa como povo e como intelectuais latino-americanos. Nesse momento, porque Krenak, Ailton, recebe hoje o título de professor honoris causa, gostaria de relembrar Eunice Paiva, que, embora diante das dores e tristezas de uma perseguição implacável na ditadura militar, se dedicou à sua maneira, como advogada, à luta pela demarcação das terras indígenas e pelos direitos indígenas. Marcelo Rubens Paiva, em seu mais recente livro, ao relatar as venturas e desventuras de Dr. Eunice Paiva na luta pelos direitos dos índios, revela uma relação de proximidade. Um dia, cheguei na casa dela, tinha na sala um Krenak, Ailton, de quem ficou muito amiga. Ailton era, já nos anos 80, líder de um movimento que nasce à margem e repudiado por tantos nacionais e por um governo violento e ditatorial. Ailton lutou contra preconceitos, contra estereótipos criados na base de uma cultura da colonialidade do saber e do poder. Ailton não desistiu
assim como tantos outros que aqui estão presentes hoje. Hoje, ele está aqui não para receber apenas um reconhecimento por sua luta, mas para nos ensinar, para compartilhar seus saberes conosco, para fazer parte da nossa universidade e para nos lembrar de quem realmente somos nós e a quem pertence a universidade. Gostaria de encerrar lembrando de que há tanto a ser aprendido sobre nossa cultura ameríndia e de algum modo tardamos em nos redimir dos erros de nossos antepassados. Erros que de há muito foram cantados em poesia, como a de Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Que a nossa universidade seja o início de uma longa manhã de sol, para que o índio possa, enfim, nos despir de nossos preconceitos, de nossa colonização e, sobretudo, de nossa arrogância intelectual. Obrigado, professor. Entregar uma lembrança ao nosso homenageado Ailton Krenak e também ao ministro da Cultura, Fábio Ferreira. Fora Cátia Abreu! Nesse momento, encerramos a sessão solene do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora e passamos a palavra cerimonial para alguns informes. Agradecemos a presença de todos e informamos que agora, nos jardins do museu, ocorrerá uma apresentação do grupo Maracatu de Juiz de Fora. Posteriormente, todos serão conduzidos até a livraria Liberdade, onde será lançado o livro do professor Ailton Krenak. Tenham todos uma boa noite.